Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, o meu vídeo, a pedido de muitos, é sobre o agnosticismo e para refutar os erros dos agnósticos. Isso me motivou a escrever um artigo sobre agnosticismo e também escrever um trabalho maior futuramente. Não sei se vai transformar em um livro, tá? Mas acredito que será pelo menos um texto muito grande, um ensaio talvez, justamente para refutar logo os dois juntos, expondo todas as 5 vias de maneira mais detidamente. O artigo que eu escrevi, que está já no Subtech, está na descrição do vídeo, intitula-se Contra Agnósticos. Não é agnóstico sem acento agudo, tá? É um título latino mesmo. E o subtítulo é Refutando os erros daqueles que julgam Deus como objeto de dúvida ou como algo meramente possível, mas não certo e necessário. E aqui servirá para refutar não apenas o agnosticismo ateísta, de um Thomas Huxley, por exemplo, ou Auguste Comte e uns outros, mas também contra o agnosticismo piedoso, como chama assim, daquele que considera Deus apenas como possível ou provável. Essa ideia perversissima deve ser combatida, que é inclusive defendida por alguns ditos cristãos, como William Lane Craig e Alvin Plantinga. Então, meus amigos, eu também vou bater nesses dois. Aqui também eu vou refutar detidamente o argumento do ocultamento divino, do John Schellenberg, que será refutado no meio do artigo. Então, vamos lá. Eu vou ler o artigo. O artigo é meu, tá? Então não estarei lendo conteúdo de outro, mas o meu próprio. Introdução. Muitos me criticaram, acusando-me de prepotência por ousar refutar figuras como Oliver Plantinga e William Craig. De fato, trata-se de uma empreitada ousada, exigente em estudo e esforço. No entanto, não se trata de vaidade intelectual, mas da necessidade imperiosa de expor a verdade e denunciar o erro. O agnosticismo, seja em sua forma ateísta, que não crê por não saber se Deus existe, ou piedosa, que pode crer, mas sem certeza, tem ganhado popularidade por se apresentar como uma suposta posição moderada, entre aspas, entre o ateísmo e o, entre aspas, teísmo fanático. Mas essa postura é profundamente perversa, pois se Deus, que é o próprio ser subsistente, YS subsistens, for tido como objeto de dúvida, então tudo o mais se torna duvidoso. A moral objetiva, questionável. A religião católica, incerta. A própria noção de ser, de causalidade, de bondade e de inteligibilidade do real, todas ruem com o colapso da certeza sobre Deus. Pois, se o ser necessário é tido como apenas possível, já não se pode falar nem mesmo de possibilidade. O alicerce ontológico da realidade fica comprometido, e a consequência inevitável é o niilismo, tanto metafísico quanto moral. Neste estudo, demonstrar-se-á que ou se aceita Deus como o ser necessário, fundamento absoluto de todo ente, ou se nega tudo. E com isso nega-se também a si mesmo. O conhecimento de Deus ou é absolutamente certo, ou absolutamente nada é certo. O agnosticismo, por mais que tente mascarar-se de neutralidade ou prudência, é ateísmo em ato. Este é o objetivo do presente estudo. Primeiro, explicitar o que é agnosticismo, distinguindo
seus diferentes graus e modos. Segundo, demonstrar que não se trata de uma posição neutra, mas de uma forma velada de negação. Terceiro, provar que essa suposta neutralidade é ontológica e logicamente impossível. Quarto, e por fim, demonstrar como o agnosticismo se dissolve à luz da certeza racional do conhecimento de Deus. Com isso, inicia-se o presente artigo. Primeiro ponto, o que é agnosticismo? Com o advento do ateísmo moderno, iniciou-se também a disputa entre teístas, católicos e protestantes, e ateus. Os católicos, fiéis à tradição, recorrem às 5 vias de São Tomás, e digo eu, é a única possível para provar a existência de Deus. Já os protestantes, movidos por seu habitual orgulho de autodidatas iluministas, passaram a elaborar argumentos próprios, frequentemente em rejeição explícita às vias tomistas. Os ateus, por sua vez, tentaram sofisticar seus velhos chavões, dando um verniz analítico ao paradoxo de Epicuro e ao argumento da economia, que, sejamos honestos, são praticamente as únicas ferramentas que possuem. Digo eu, são as únicas que tentam ainda colocar algum fenômeno metafísico, mas acabam falhando. Continuando, entretanto, alguns, provavelmente por covardia ou respeito humano, diante de um dos lados, resolveram adotar uma posição que pretendeu ser uma espécie de linha média. A ideia de que Deus não pode ser conhecido com certeza e, portanto, não deve afirmar nem negar sua existência. É essa a postura que se denomina agnosticismo. O agnosticismo pode ser definido como uma posição intelectual segundo o qual o conhecimento de Deus é incerto ou mesmo impossível. Ele se divide geralmente em 2 formas principais. O agnosticismo ateísta recusa-se a crer em Deus, mas não nega categoricamente sua existência. É a postura típica do chamado ateu agnóstico, que prefere viver em dúvida confortável, esperando que o céu ou o inferno se resolvam sozinhos. O agnosticismo piedoso admite uma crença em Deus, mas recusa a certeza de sua existência. É a forma mais enganosa, pois pretende manter os méritos da fé sem acertar as exigências da razão. Em vez de um ato de inteligência, torna-se um sentimentalismo covarde. Geralmente tomam para si o nome de teísta ou deísta agnóstico. Contra muitos teóricos de redes sociais, nega-se categoricamente a possibilidade de um agnosticismo absoluto ou neutro, que pretendesse não ser nem positivo e nem negativo. A postura implicaria uma imparcialidade absoluta diante do ser, o que é, por sua própria natureza, impossível. Diante do primeiro princípio e causa de todas as coisas, ou se afirma ou se nega. Não há meio termo. A suposta naturalidade é uma ficção, uma covardia disfarçada de prudência. A impossibilidade radical. A imparcialidade radical é uma ilusão metafísica. Ninguém permanece verdadeiramente em cima do muro. Até porque o muro está dentro do campo do real. O real exige posicionamento intelectual. Afirma-se com efeito que até para ser agnóstico há de se tomar um lado. Assim, o que eu quero dizer com isso, meus amigos? Que não existe aquele agnóstico que tenta um equilíbrio entre o agnosticismo ateísta ou piedoso. Tá? Não existe meio termo entre os dois. Ou é um ou é outro. Tá? Não existe o agnosticismo absolutamente imparcial. Tá? É uma ilusão. Se alguém disser que é isso, está mentindo. Assim podemos percorrer a genealogia do agnosticismo. O início com Thomas Henry Huxley. Em 1889, foi publicado o ensaio Agnosticism, de Thomas Huxley, que está na revista The 19th
Century, volume 25, número 144, de fevereiro de 1889, páginas de 169 a 194. Tá? Eu consultei esse ensaio e vocês podem encontrá-lo no archive.org. E Deus abençoe, tá? Quem criou esse site, que me foi muito útil para escrever esse artigo. Muito útil mesmo. Tá? Tomara que seja católico, se converta e ganhe. E merece indulgência plenária por criar esse site aí. Mas vamos lá. O ensaio Agnosticismo de Thomas Huxley, avô de Aldous Huxley, respondendo ao anglicano Dr. Race, que criticou o agnosticismo com razão, mas desprovido da verdade metafísica e teológica. O termo já tinha sido cunhado antes por Huxley, mas o ensaio é particularmente importante porque aqui o biólogo conhecido como Bulldog de Darwin buscou expor a sua doutrina com maior profundidade, ao menos dentro do que a sua limitação permitia. Com efeito, Huxley escreve: a fé que o Dr. Wace elogia é de nenhum valor probatório. Se a fé dos muçulmanos em Maomé produziu o mundo islâmico e a fé dos cristãos em Cristo produziu o mundo cristão, ambas foram igualmente eficazes. Mas isso só prova que a fé é eficaz, não que o objeto da fé seja verdadeiro. Fecha aspas. Interessante, né? Está na página 171 desse ensaio. E ainda, abre aspas, o agnosticismo não é um credo, mas um método. Positivamente, em questões intelectuais, siga a sua razão o mais longe que ela o levar, sem se preocupar com quaisquer outras considerações. Esse ponto é interessante. Vocês verão por quê. Negativamente, em questões intelectuais, não finja que conclusões são certas quando não são demonstradas ou demonstráveis. Fecha aspas. Perceberam? Mas vamos ainda a uma terceira citação, e mais ainda. Abre aspas. Isso é o que considera a fé agnóstica. Interessante, fé agnóstica. Que se um homem a mantiver íntegra e sem mácula, ele não terá vergonha de olhar o universo no rosto, seja o que for que o futuro lhe reserve. Fecha aspas. As citações estão, tá, nas páginas 186, 187 e 183, respectivamente. Assim, podemos resumir o agnosticismo de Huxley. É uma posição que busca reconhecer a sua limitação intelectual para conhecer a Deus ou qualquer forma de realidade espiritual. O agnosticismo, como colocado acima, é praticamente uma fuga, porque ele coloca o seguinte, retomando aquela citação colocada antes: não finja que as conclusões são certas quando não são demonstradas ou demonstráveis. Fecha aspas. Ele coloca ainda noutra parte, abre aspas, então refleti e inventei o que considerei ser o título apropriado agnóstico. Ele me ocorreu como síntese sugestiva do gnóstico da história da igreja, que professava saber tanto justamente sobre as coisas que eu ignorava, fecha aspas. Essa confissão, coloco eu agora, revela nas entrelinhas uma repulsa generalizada a toda forma de religião, verdadeira ou falsa, pois sujeita de antemão à possibilidade mesma de revelação divina ou certeza metafísica. Huxley ainda diz que, abre aspas, afirmar que deve ser desagradável para um homem dizer claramente aquilo que ele sinceramente crê após devida reflexão é, para mim, uma proposição de caráter profundamente imoral. Fecha aspas. Página 185. Huxley, consequentemente, nega a autoridade de Cristo ao acusar os escritores sagrados de falsificação, escancarando seu ódio. Abre aspas. Ou Jesus disse o que se relata, o que ele disse, ou não disse. Primeiro caso, sua autoridade sobre os assuntos do mundo invisível é seriamente abalada.
No segundo, o golpe recai sobre a autoridade dos evangelhos sinóticos. Fecha aspas. Página 174. Então, aqui termina a parte sobre Huxley. Mas o nome de Huxley ainda vai aparecer na segunda sessão dessa parte. Auguste Comte e o seu agnosticismo. Augusto Kant foi criticado por Huxley, como colocado acima, no mesmo ensaio que coloquei acima. Huxley escreve, abre aspas, quando o positivista me pede para adorar a humanidade, isto é, a concepção generalizada dos homens como sempre foram e provavelmente serão, devo responder que eu poderia muito bem me ajoelhar e adorar uma concepção generalizada de uma selva de macacos, fecha aspas. Página 191. Meu Deus do céu. Tinha que ser um darwinista para falar uma estupidez dessa. Note-se aqui o escárnio típico de Huxley, que, embora darwinista convicto e, portanto, incapaz de conhecer uma diferença essencial entre homens e macacos, ainda assim se recusava a transformar a humanidade em objeto de culto. Ao contrário de Comte, que havia substituído a teologia pela idolatria antropocêntrica. Ainda assim, no que se diz respeito ao conhecimento de Deus, ambos coincidem. A questão é descartada como irrelevante. O agnosticismo de Comte funda-se essencialmente na indiferença. A existência de Deus, segundo ele, é uma questão inútil, improdutiva, desnecessária ao progresso humano. Em sua filosofia, o estágio teológico pertence à infância da humanidade, enquanto a maturidade se realizaria no abandono total da metafísica e na intronização da utilidade científica. Arrisco dizer que o agnosticismo negativo de Comte é o mais comum entre os indiferentes, os que vivem como se Deus não existisse, ao passo que o de Huxley é o mais comum entre os que ainda fazem barulho contra a fé, travestindo sua incredulidade de método filosófico, ainda mais um agnosticismo ateísta. O padre Leonel Franca, jesuíta, com precisão cirúrgica, resume o positivismo kantiano. Abre aspas. Para Comte, a negação de Deus e a adoração da humanidade representam a última fase, a mais perfeita e definitiva, na evolução da nossa história, obtida por via de fé na vida religiosa ou por atividade racional, no esforço de ascensão metafísica. O conhecimento de Deus, a explicação suprema do universo, é apenas uma condição da infância humana, uma fase essencialmente efêmera e que deverá ceder o lugar às atitudes definitivas da virilidade. Na plenitude de sua madureza, o homem despreocupa-se por completo dos problemas de origem e de finalidade do universo. Saber se as coisas têm ou não uma razão de ser, ou se os destinos do homem se prolongam além das fronteiras da morte, são questões desinteressantes e sem sentido. O que absolve todo é unicamente indagar as relações de coexistência ou de sucessão. A ciência e a filosofia perde de todo o seu alcance especulativo para alcançar apenas um valor de utilidade pragmática. Para as curiosidades mais irreprimíveis da nossa inteligência em fase do mistério do ser, já não tem nem pode ter resposta satisfatória. Subministram apenas a nossa ação de cada dia, normas e receitas práticas. Fecha aspas. Apenas para colocar uma precisão aqui, que não pode ser colocado no artigo, Comte, ele, por temperamento, veja bem, ele era um conservador e ele não era exatamente um revolucionário. No entanto, ele bebeu muito de fontes revolucionárias. E é por isso que ele não julga a questão de Deus importante. Ele relega a algo que não tem importância nenhuma. Ele é indiferente. Entendeu? É o isentão de fato. Mas ainda assim não podemos dizer que ele é um agnóstico absoluto.
tá? Ele é, digamos assim, um agnóstico ateísta ainda, mas com ar de indiferente. Ele não é combativo como foi o Huxley. Mas vamos continuar a ler aqui. Ou seja, como coloca com precisão o padre jesuíta, Comte entronizou o niilismo intelectual travestido de progresso. A sua doutrina conclui que a indiferença ao conhecimento de Deus, independente dele existir ou não, é sinal de evolução e maturidade. Dessa forma, Comte oferece uma base, entre aspas, filosófica para a religião moderna, que rapidamente degenerou no espírito militante e no tecnocratismo autorreferente das sociedades contemporâneas. O argumento agnóstico ateísta do ocultamento divino. Aqui eu vou inserir. Parece ter digamos assim, uma transição abrupta de um assunto ao outro, tá? É que eu resolvi colocar essa sessão depois que o artigo já estava quase concluído, tá? Então não estranhe essa mudança abrupta de assunto. Continuando. Alguns, já inclinados ao ateísmo, recorrem ao chamado argumento do ocultamento divino, o qual parte de um grave erro lógico metafísico. Trata-se, por assim dizer, de um plantinga às avessas, não quanto ao argumento ontológico, mas quanto à tese da crença básica inata. É uma crença idiota que o plantinga tem. O argumento foi originalmente formulado por John L. Schellenberg e pode ser resumido da seguinte maneira. Primeira premissa: se Deus existe e é perfeitamente amoroso, ele desejaria uma relação com todos os seres humanos. Segunda premissa: uma relação pessoal exige conhecimento da existência da outra parte. Terceira premissa: mas existem pessoas racionais e sinceras que não creem em Deus. Conclusão: logo Deus não existe. Que silogismo mais mal feito, né? Comecemos pela primeira premissa desse silogismo falacioso. Se Deus existe e é perfeitamente amoroso, ele desejaria uma relação com todos os seres humanos. Fecha aspas. Aqui está o cerne do erro. Um sentimentalismo piegas que recusa-se a definir o que seja amor em sentido teológico e escolástico. Schellenberg projeta uma noção meramente humana e psicologizante de amor sobre Deus, ignorando completamente a analogia do ser e a distinção entre amor divino e afetividade humana. Reduz assim Deus a uma entidade relacional, como se fosse um terapeuta celestial carente de vínculos emocionais. Aqui vemos que a base metafísica é nula ou inexistente. Na realidade, é o homem quem deve buscar a Deus e não o contrário. O Criador não é obrigado a bajular sua criatura. Ademais, a caridade divina opera segundo a ordem da sabedoria eterna, não segundo caprichos sentimentais. O autor, o Schellenberg, transforma o Altíssimo em algo menor que o próprio homem. Alguns protestantes tentam refutar esse argumento, mas o fazem com fraqueza teológica. Alvin Plantinga, por exemplo, apela a uma suposta crença básica e inata, caindo no fideísmo modernista. Já William Craig propõe que podemos experimentar Deus mediante a ação direta do Espírito Santo, uma tese igualmente subjetivista e modernista, diga-se de passagem, influenciada pelo pietismo protestante. Ambos, no fundo, seguem a noção do sensus divinitatis de João Calvino, que sustentava haver em todo ser humano uma percepção interna da divindade, suficiente para gerar culpa diante da rejeição dessa percepção. O próprio Schellenberg reconhece e compreende essa influência. E só para lembrar, no meu artigo eu coloco na nota de rodapé as referências que eu utilizei para pegar este argumento de Schellenberg e os outros que seguem
essa argumentação do ocultamento divino, tá? Então, vocês podem consultar lá. Escreve o reformador de Genebra, abre aspas para Calvino. Está fora de discussão que é inerente à mente humana, certamente por um instinto natural, algum sentimento de divindade. A fim de que ninguém recorra ao pretexto da ignorância, destaco eu, Deus incutiu em todos uma certa compreensão de sua deidade, da qual, renovando com frequência a memória, instila de tempos em tempos novas gotas, para que, quando todos, sem exceção, entenderem que há um Deus e são sua obra, sejam condenados por seu próprio testemunho, por não cultuarem e não consagrarem a própria vida à vontade dele. Percebam aqui as palavras duras de Calvino, né? É bem típico do seu rigorismo. Com certeza, se buscarmos em algum lugar a ignorância de Deus, é verossímil que em nenhum outro lugar possa ser exibido exemplo melhor que entre os povos grosseiros e mais afastados da cultura humana. Não obstante, nenhuma nação, afirma o gentil, é tão bárbara, nenhum povo é tão selvagem que não se convença da existência de um Deus. Fecha aspas. Isso está em Institutio Christianae Religionis, Libo Primum, capítulo 3. Calvino, com seu rigorismo característico, não erra tanto no conteúdo. Veja bem, não erra tanto, ele erra sim. Mas o problema não é exatamente esse. Mas sim na abordagem. A impressão que transmite é que a razão natural inclinada a conhecer a Deus serve mais para nos tornar culpáveis do que para nos atrair ao sumo bem, que é o próprio Deus. É como se a prioridade de Deus fosse nos condenar e não nos premiar, entendeu? Aí que está o problema de Calvino. É como se Deus quisesse buscar a nossa condenação e não que ele dispusesse meios para nos salvar. Isso vai contra a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura diz que Deus quer salvar a todos, mas não são todos que vão merecer. Mas vamos lá. Podemos dizer que o ateu canadense Schellenberg acerta per accidens em sua crítica, mas não percebe que a culpa é real e que a soberba, exacerbada pela mancha do pecado original, é a principal causa da descrença. É importante frisar que, embora a tese do Calvino não esteja inteiramente errada, ela conduz a graves incompreensões que, de certo modo, acabam por favorecer o ateísmo. O pecado original é a chave explicativa do núcleo do argumento do ocultamento divino, pois esse argumento se dirige não a um Deus impessoal, como o Brahman hindu, mas a um Deus pessoal, como revelado no cristianismo. Tanto Schellenberg como seus seguidores, Theodore Drange e Stephen Metzen, baseiam-se nesse pressuposto. Podemos afirmar que, embora não mereçamos uma relação pessoal com Deus, tampouco uma revelação pública da parte dele, dado que ninguém pode merecer isso por suas próprias forças, houve sim um tempo em que toda a humanidade gozava dessa relação. Isso está claramente atestado na Sagrada Escritura, quando toda a humanidade se resumia a Adão e Eva. Ambos tinham uma relação direta com Deus, que pode ser conferida no Gênesis 2 e 3. E já nasceram adultos dotados de ciência infusa. Mesmo que a razão natural não alcance diretamente o conhecimento que Adão e Eva possuíam, ele pode concluir, com base em princípios metafísicos, a necessidade de primeiros pais dotados de razão. Não é possível regredir indefinidamente numa cadeia de gerações, e seria absurdo supor que de um animal irracional tenha nascido um bebê com potência racional, que, por si só, pudesse desenvolver-se plenamente. Os casos de crianças criadas como selvagens
Demonstro isso. Sem linguagem, sem cultura e sem educação adequada. Não se tornam plenamente humanos no sentido intelectual. E na nota do rodapé eu coloco os casos de Dina Sanichar e do Victor de Alveron. O Carlos Nogueira, ele fala muito do caso do Casper House, né? Mas acho que esses dois casos são mais significativos ainda. Continuando, ora, é impossível que esses primeiros pais não tenham recebido nada de Deus. Por isso, foi necessário que Deus lhes comunicasse uma primeira revelação, como nos testemunha a Escritura. Entretanto, com a desobediência e o consequente afastamento de Deus, a humanidade, ao longo das gerações, foi-se culpavelmente afastando dele. E é por isso que hoje há uma multiplicidade de religiões, crenças idólatras, animismo e até locais onde não há espiritualidade alguma definida. Ainda assim, Deus, em sua misericórdia, preparou um Redentor para os que, embora descendam dos ímpios, buscam sinceramente a verdade. O fato de existirem tantos incrédulos e infiéis se explica, pois, pelo pecado original e pelo consentimento voluntário ao pecado atual, o qual cega o intelecto. Como o conhecimento intelectual humano passa-se necessariamente pelos sentidos externos, a cegueira da mente é causada pelos vícios sensíveis que distorcem a apreensão da verdade. E entre esses casos, a luxúria ocupa um lugar privilegiado na direção da alma. Assim, o afastamento voluntário de Deus acaba por obscurecer a presença ao intelecto. Trata-se de uma ignorância culposa. E com isso podemos fazer a análise do assim chamado agnosticismo piedoso. O agnosticismo, entre aspas, piedoso dos protestantes e modernistas. Aqui entramos no agnosticismo piedoso, positivo, o piedoso, mas ainda agnosticismo. Resumidamente, é um fideísmo mitigado onde Deus não pode ser demonstrado pela razão ou mesmo apenas alcança a possibilidade, mas não a certeza, contrariando a definição do Vaticano I. A definição diz o Vaticano I. Se alguém disser que Deus, o único e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas criadas, seja anátema. Em latim, si quis dixerit Deo uno et verum creatorem et dominum nostrum perea, que facta sunt naturale rationis humanae lumine, certo cognosci non posse anatema sit. Constituição Dogmática Dei Filhos, capítulo 2, cânon 1, Denzinger, Hahnemann, 3026. Tá? Vejam bem, diz que não pode ser um estudo com certeza. Tá? Não existe esse papo de possível, provável. Não é provável, é certo. Continuando. Com efeito, já denunciei o Wolf Plantinga e o William Craig como agnósticos no outro artigo e em vídeo, que estará aqui na descrição. E não preciso aprofundar muito aqui. E há o agnosticismo dos modernistas ainda, né? E para expor o agnosticismo modernistas, basta citar São Pio X, o início de sua encíclica mais famosa. Abre aspas para o Santo Padre, e esse foi santo mesmo, na carta encíclica Patienti Dominici Gregis, 8 de setembro de 1907. Abre aspas. Começando pelo filósofo, o modernista filósofo, cumpre saber que todo o fundamento da filosofia religiosa dos modernistas assenta sobre a doutrina que chamamos agnosticismo,
Por força dessa doutrina, a razão humana fica inteiramente reduzida à consideração dos fenômenos. É coisa de Kant isso daí. Isto é, só das coisas perceptíveis e pelo modo como são perceptíveis. Nem tem ela direito nem aptidão para transpor esses limites. E daí segue que não é dado à razão elevar-se a Deus, nem conceder-lhe a existência, nem mesmo por intermédio dos seres visíveis. Segue-se, portanto, que Deus não pode ser de maneira alguma objeto direto da ciência, e também com relação à história. Não pode servir de assunto histórico. Postas essas premissas, todos percebem com clareza qual não deve ser a sorte da teologia natural, dos motivos de credibilidade da revelação externa. Tudo isto os modernistas rejeitam e atribuem ao intelectualismo, que chama o ridículo sistema morto já há muito tempo. Nem os abala ter a igreja condenado formalmente erros tão monstruosos. Fecha aspas. E mais à frente, a consequência desse agnosticismo. De que modo, porém, os modernistas passam do agnosticismo, que é puro estado de ignorância, para o ateísmo científico e histórico, que, ao contrário, é o estado de positiva negação, e por isso, com que lógica do não saber se Deus interveio ou não na história do humano, passam a tudo explicar na mesma história, pondo Deus de parte, como se na realidade não tivesse intervindo. Quem ou souber que o explique. Pois é, meu amigo, esse é o erro do modernismo. E continuando, fecha aspas. Trata-se, pois, de um agnosticismo que serve de porta giratória para o ateísmo prático e para a completa secularização da inteligência e da cultura. E mais, ele se reveste de uma falsa humildade, mas é, na verdade, o soberbo intelectual. Não se pode saber que, na prática, afirma não se deve saber. Creio que isso baste para expormos definitivamente as refutações do agnosticismo. A crítica ao agnosticismo. O agnóstico afirma: é impossível conhecermos com certeza a Deus. Ora, isto é uma monstruosidade filosófica e um envenenamento espiritual. Tanto o ateu quanto o agnóstico. Seja na versão negativa, do tipo não sei se Deus existe, seja na positiva, não podemos saber. E no fim das contas, afirmam o mesmo. Pela mesma razão, é impossível conhecer o que não existe. Primeiramente, para alertar os católicos desavisados, é necessário deixar claro: é absolutamente proibido afirmar que Deus é objeto de dúvida. Isto é, heresia condenada pelo magistério infalível da Igreja, como já colocado acima. Se alguém disser que o Deus único e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas criadas, seja anátema. Fecha aspas. E também pela Sagrada Escritura. Abre aspas. De fato, as coisas invisíveis dele, ou seja, de Deus, isto é, o seu poder eterno e a sua divindade, depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis, de modo que são inexcusáveis. Romanos 1:20. Com respeito à definição vaticana, o termo usado no original latino é certo cognosci, que significa literalmente ser conhecido com certeza. No texto escriturístico, o original grego para inexcusáveis é anapolegtos, que pode ser traduzido também por indesculpáveis. Ainda lemos a palavra noumena,
particípio de noeo, que significa compreendidos pelo intelecto. Isto é, não se trata de fé cega, nem de intuições místicas, mas de conhecimento racional e objetivo. Reflitamos com cuidado, como argumentei em meu artigo contra Plantinga e Craigon et Socios, que está disponível para os assinantes pagos do meu Substack. Mas também eu já coloquei um vídeo lendo esse meu artigo, que estará na descrição. Se o conhecimento de Deus fosse meramente provável, então os ateus seriam, ao menos em parte, desculpáveis. Mas a Sagrada Escritura, com a autoridade divina, afirma que são inexcusáveis. Logo, mostra-se que os agnósticos também são culpáveis, pois negam a evidência natural da existência de Deus. E aqui não falo de evidência no sentido filosófico, tá? Manifesta em todas as criaturas. Para o católico, não há espaço para o agnosticismo. Qualquer dúvida consciente destrói integralmente a fé. Contudo, é preciso demonstrar a razoabilidade dessa certeza, pois a falsa sabedoria do mundo, com sua retórica inflada, muitas vezes soa mais persuasiva do que a verdade revelada, limitada pela linguagem humana, contra os erros dos nominalistas, kantianos, rumeanos e seus congêneres. Afirmamos que o homem pode sim conhecer a essência das coisas, ao menos de modo confuso, mediante o conhecimento das 4 causas. Os ateus modernos, direto ou indiretamente influenciados por Kant, Hume, Hobbes e Hegel, que eles não são exatamente ateus, tá? Mas influenciam diretamente, negam a possibilidade para assim obscurecer a realidade do ser e, por consequência, rejeitar o conhecimento e a existência de Deus. Agora vamos iniciar as demonstrações. As causas e as demonstrações do ser de Deus. Para tal empresa, é necessário aqui deixar claro o que é causa, em especial a causa eficiente, segundo a doutrina das 4 causas aristotélicas. O princípio abre aspas, aquilo que põe ordem em algum processo, fecha aspas. Está no comentário à Física de Aristóteles, lição 1ª, do Santo Tomás de Aquino. A definição tomista estabelece certa distinção com a causa, que abre aspas, aquilo de que algo depende, ou segundo o ser, ou segundo o fazer-se, fecha aspas, no mesmo lugar do comentário à Física. No entanto, há que se destacar que toda causa é princípio, mas nem todo princípio é uma causa. Assim, é impossível estabelecer que, quanto à causa eficiente, a causa eficiente é o princípio a quo per se da mudança e da permanência como o primeiro no ser. Esse é estabelecido pelo padre Álvaro Caldeirão em Natureza e suas Causas, tomo 2º, página 179. A inclusão das expressões latinas não é preciosismo meu e nem do autor da definição, que foi o padre Álvaro Caldeirão, seguindo Aristóteles. A razão porque sem a inclusão destas, a definição não teria a precisão de que precisamos, pois estamos tratando da causa eficiente. O a quo seria algo como pelo qual ou por qual, e per se significa essencialmente ou por si, mas aqui é algo como essencialmente. No entanto, a manutenção em latim ajuda a nos dar melhor a precisão necessária. Como não somos panenteístas como não somos panteístas ou paneteístas, há de esclarecer que existem dentre as 4 causas as 2 causas intrínsecas, material e formal, e 2 extrínsecas, eficiente e final. Deus, por ser absolutamente distinto da criação,
é a causa eficiente primeira e a causa final última de todos os entes contingentes. É bom lembrar que Deus não pode ser a causa material, porque seria panteísmo, tá? E nem formal, visto que as causas são intrínsecas, que estão na coisa. Continuando, Deus, absolutamente distinto da criação, é a causa eficiente primeira e a causa final última de todos os contingentes. Convém recordar que todas as 5 vias tomistas se fundamentam nessa estrutura. A quinta via refere-se expressamente à causa final, enquanto que as 4 primeiras tratam da causa eficiente, e não apenas a segunda via, como se pensa de modo superficial. Recordemos ainda a definição em Santo Tomás de Aquino. A causa é aquilo de que algo depende, ou segundo o ser, ou segundo o fazer-se. Assim, o efeito depende essencialmente da causa, segundo o ser. Ilustremos com o prosaico exemplo dado pelo padre Caldeirão. Abre aspas, toda vez que pomos a chaleira no fogo, contiguidade espacial, segue-se o esquentamento da água, sucessão temporal. Mas é evidente que o calor não é uma propriedade da água, mas do fogo. O calor pertence ao fogo por essência e à água por participação. Fecha aspas. O fogo é quente per se, coloco eu. É de sua essência estar quente em ato. A chaleira ou panela só pode esquentar porque recebe do fogo o ato que não possui em si mesma, a quentura. E assim aquecida pode comunicá-la à água. A chaleira comunica a quentura recebida, mas não poderia dar o que não tivesse antes recebido. Nesse exemplo, o fogo é quente por si e a água torna-se quente per accidens. Todavia, surge uma objeção. No exemplo, há a contiguidade temporal, pois o fogo, a chaleira e a água coexistem no tempo. Ora, Deus sendo eterno está fora do tempo. Não há, portanto, contiguidade temporal entre ele e a criatura. Isso não dificultaria a demonstração da sua existência e, consequentemente, não justificaria o agnosticismo piedoso? Respondemos, de fato. O exemplo extraído de um manual de física geral do padre Caldeirão não é dos mais adequados para ilustrar a Trindade divina. No entanto, ele cumpre a sua função. Com a luz da física e da lógica, preparamos o espírito para adentrar de modo mais seguro no terreno da metafísica, onde tais dificuldades são devidamente resolvidas. O caminho obscuro da filosofia torna-se mais claro quando já iluminado pelos conhecimentos anteriores. Então, isso daqui é muito importante, tá? Com esse exemplo mais prosaico, a gente vai adentrando nas explicações mais profundas. A causa eficiente na metafísica. Antes de prosseguir, é necessário lembrar que, para crer em Deus, ninguém precisa estudar Aristóteles nem Santo Tomás de Aquino. Sou o primeiro a defender aqui o que chamo de caipirismo metodológico. Coloco o vídeo, inclusive, explicando o que é isso. Método que nos ensina que um conhecimento que não seja suficientemente acessível a uma pessoa simples e honesta, ainda que de forma confusa, deve ser rejeitado. O conhecimento de Deus, bem como de ente e ser, são perfeitamente acessíveis a um caipira, entendido como símbolo de simplicidade e da honestidade intelectual. O que defendo com efeito é que todos podem conhecer a Deus, e de fato o conheces de certo modo, conforme o exposto nas 5 vias. A complexidade dos tratados escolásticos e das análises filosóficas posteriores não nega essa evidência, apenas explicita com maior rigor para socorrer os fracos e confundir os soberbos. O exemplo que nos deu o padre Caldeirão mais acima iluminará a compreensão de todas as 5 vias. Passarei brevemente pela primeira, pela segunda
e pela quinta vias para concentrar-me mais detidamente na terceira via, por ser a mais importante. Inclusive, eu tratei profundamente também, tá, na minha refutação ao Alvo Plantinga e ao William Craig. E a quarta via, pela dificuldade imposta pela mentalidade moderna, tratei mais profundamente em um outro artigo. Comecemos, pois, pela exposição das 5 vias. Sim, uma coisa, a minha defesa da quarta via estará linkada também, tá, na descrição do vídeo. A via do movimento. Como se lê na Suma Teológica, a via do movimento é a mais manifesta de todas. Prima autem est manifestatur via est. Feita esta necessária defesa, prossigamos na exposição da via. Resumidamente, entende-se que as coisas sofrem mudanças, o que na linguagem aristotélica é sinônimo de movimento. Muitos ateus ignorantes afirmam que Santo Tomás teria plagiado ou deformado Aristóteles. Isso daí é uma burrice extrema por parte dos ateus, ou de uma desonestidade. Mas, por razão de caridade, eu vou julgar que é burrice mesmo. Trata-se de uma acusação própria de mentes desonestas ou absolutamente ignorantes. De fato, Santo Tomás superou Aristóteles, elevando sua filosofia à luz da fé. Comentou quase todo o corpus aristotélico, e apenas um inculto ou de má fé poderia sugerir plágio numa época em que tanto a Suma Teológica quanto a Suma Constitutiva foram escritas. Prosseguindo, as coisas que mudam passam da potência ao ato, tal como a água passa do estado frio ao quente. No entanto, o que está em potência não pode passar ao ato por si mesmo. A água, por exemplo, não se aquece sozinha, mas precisa de um agente motor que atualize sua potência, isto é, que a ponha em ato. O fogo, com efeito, possui o ato em que a água necessita para se atualizar. O mesmo ocorre na ordem do ser. O que Santo Tomás ensina é que a comunicação do ato não pode retroceder indefinidamente. É necessário que haja um motor agente em ato anterior à potência do movido. Assim, deve-se chegar a um primeiro motor não movido por outro, que é puro ato, actos puros, sem nenhuma potência passiva, possuindo em si somente potência ativa, que é em verdade o próprio ato. Alguns, para objetar contra o exposto, recorrem à inércia, imaginando que Newton teria refutado o próprio Santo Tomás. Isso é uma burrice tão grande, meus amigos. Aqui eu não vou, inclusive, de chamar de burro os que ficam confusos com essa objeção. Os piedosos, as pessoas que de boa fé perguntam como se responde a isso. Mas eu digo que é burrice por parte dos ateus que usam isso como uma espécie de refutação a Santo Tomás. Mas vamos continuar. Recorre à inércia, às forças inerentes da matéria, a saber, a gravitação, o magnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte, e, por fim, aos movimentos dos animais e plantas. Respondamos. As forças inerentes da matéria pertencem à própria contingência da matéria. Na Suma contra os Gentios, Santo Tomás ensina que o movimento não se dá apenas pelo contato de um corpo com outro, mas também pelas partes entitativas, isto é, pela atualização da matéria por sua forma substancial. E é óbvio que esses burros não entendem isso, meu Deus do céu. Santo Tomás também Santo Tomás também reconhece a existência de qualidades passivas, como a massa, e de potências passivas, que analogamente correspondem às forças físicas modernas, no sentido, claro, de como a física moderna descreve. Tá? Não que essas forças sejam modernas.
Entende-se por isso. Essas forças decorrem da própria forma substancial da matéria que, ao atualizar a potência da matéria-prima, lhe confere inclinações naturais, inclinações naturales. Assim, longe de refutar o aristotelismo tomismo, as forças físicas modernas apenas expressam, em linguagem empírica e matemática, aquilo que Santo Tomás já ensinava, que a essência das coisas contém dinamismos e tendências naturais. Não há nada de absurdo nisto. Newton, de fato, não refutou o tomismo, apenas descreveu matematicamente movimentos que, na ordem ontológica, na ordem do ser, tá, são explicadas pela presença de formas substanciais dotadas de inclinações naturais. Então, meus amigos, é por isso que o planeta Terra tem gravidade. É por isso que você joga uma maçã para o alto e ela vai cair para baixo. Esse cair nada mais é que ser atraído para o centro. É claro que Santo Tomás ele entendia isso de maneira um tanto mais confusa no tempo dele, mas não refuta o que ele já ensinou. Santo Tomás ele já entendia que os entes com massa, os corpos com massa, tendem a ir para baixo. É por isso, inclusive, que as coisas que caem para baixo, ele é chamado de grave. É daí que vem a palavra gravidade. Que é grave. Ah, ele sofreu um ferimento grave. Mas o que é isso? Grave é o que tem peso. Tá? Grave isso na sua cabeça, inclusive. Continuando. Os corpos inanimados movem-se, portanto, pela força de sua forma substancial, analogamente ao modo como os animais se movem por sua alma sensitiva, mas no caso do corpos animados, sem que haja vida. Então, creio que isso ficou bem claro. Uma nova objeção surge. Como saber se o ato puro é o Deus verdadeiro e não apenas uma ficção, como o primeiro motor imóvel de Aristóteles? É uma indagação interessante e legítima, sobretudo para aqueles que não conhecem profundamente a primeira via. Com efeito, o ato puro de Aristóteles, embora real, enquanto causa suprema do movimento, é concebido como inerte e indiferente. Os entes, segundo ele, tenderiam a atualizar suas potências em busca de uma semelhança à sua perfeição, mas sem serem movidos por ele diretamente. Isto é mero fim apetecível. Santo Tomás, porém, corrige e supera Aristóteles. O ato puro não apenas é objeto de um desejo ou modelo de perfeição, mas é também o motor agente que, por sua atualidade, move eficazmente todos os entes para a atualização de suas potências. Mais ainda, São Tomás mostra que o ato puro move as inteligências e as vontades, infundindo a alma racional nas novas gerações humanas. Ora, isso seria impossível se o ato puro não fosse ele mesmo inteligente e volitivo, pois aquilo que é inferior à inteligência criada só pode ser movido a existir por aquilo que é superior, uma inteligência incriada. Portanto, o ato puro é necessariamente um ser pessoal e benevolente. Ele é o Deus verdadeiro, e não uma abstração filosófica imóvel. É ele quem nos cria, nos sustenta e nos chama à participação em sua própria vida. Aqui está explicada suficientemente como resumo da via do movimento. Sei que pareceu longo, pessoal, mas a explicação foi resumida. O que demorou aqui foi a refutação às objeções que surgem. Mas vamos lá. Via da causa eficiente. Sem muito o que comentar, dado o exposto acima, porque eu já expliquei bastante sobre a causa eficiente. Então, só vou colocar aqui o que Santo Tomás coloca na Suma contra Gentios. Na Suma contra Gentios, a via da causa eficiente é a terceira, mas na Suma teológica é a segunda. Esta via
é a seguinte: em todas as causas eficientes ordenadas, o que é primeiro é causa do meio, e o meio é a causa do último, seja um só meio ou sejam vários meios. Aqui é interessante porque o meio pode ser um só ou vários, mas sabendo que são vários. Tá? Ora, removida a causa, remove-se aquilo do qual ela é causa. Portanto, removido o primeiro, o meio não poderá ser causa. Ora, se se procedesse ao infinito nas causas eficientes, nenhuma seria a causa primeira. Portanto, seriam excluídas todas aquelas que são meios. Isto é, entretanto, manifestamente falso. Logo, é necessário afirmar a existência de uma primeira causa eficiente. Esta é Deus. Fecha aspas. Assim, passamos à via do ser necessário, ou terceira via, onde terei de ser mais profundo. Via do ser necessário. Estamos agora no coração das 5 vias. A terceira via trata dos entes contingentes e do ente necessário. É uma via profundamente metafísica, mas, em certo sentido, é também uma das mais intuitivas. Praticamente todos os crentes, mesmo sem sabê-lo, creem em Deus por meio desta via. A ideia de que sem Deus não existiríamos é comum, e essa intuição é confirmada e demonstrada pela razão. Comecemos pela distinção fundamental. Existem entes contingentes e entes necessários. O ente contingente é aquele que pode existir ou não existir. O ente necessário é aquele que não pode não existir. Os entes necessários. Entre os entes necessários, há 2 tipos. O necessário per aluid, por outro, e o ente necessário per se, por si mesmo. Um exemplo do necessário, por outro, é o pai em relação ao filho. Ambos são contingentes em si mesmos, mas o pai é necessário para que o filho exista. Do mesmo modo, uma pedra desprendida é contingente, mas depende da montanha, relativamente necessária, de onde veio. Contudo, não é possível que todos os entes sejam contingentes, pois o contingente, por definição, pode não ser. E o que pode não ser, em algum momento, de fato, não foi. Então, se tudo fosse contingente, então, num dado momento, nada teria existido. Mas do nada, nada vem. O nada absoluto não tem potência alguma para produzir o ser, pois o nada é pura negação, ausência absoluta de ser. Portanto, é necessário admitir um ente necessário em si mesmo, que tenha em si a razão do seu próprio ser, que seja eterno, imutável e não dependente de nenhum outro. Isto é que todos chamam de Deus. O padre Caldeirão ensina sobre isso. Abre aspas para o padre. Assim como tudo o que observamos na natureza, o ser não lhe pertence por essência. É necessário que haja uma causa de sua existência, ou seja, de que as coisas sejam segundo suas essências, pois as essências estão em potência de ser e estão sendo em ato pelo ato de ser. Aqui fica explícita a distinção real entre essência e ato de ser, que os escotistas negam. Meus amigos, a distinção é real, pelo amor de Deus. Não caiu nisso. Continuando. Mas então deve haver uma causa que dê razão da existência das coisas e que justifique que sejam. Se é necessário dar razão da existência das coisas que não são por essência, trata-se do ente por essência, isto é, do ente que
homínimo necessário por si e não por outro, que é a conclusão da terceira via que nós estamos investigando aqui. Se é necessário dar razão do que as coisas possuem por participação, ou seja, do ser das coisas, também deve tratar-se do ente por essência, no sentido de que o que lhe é próprio, aquilo que lhe constitui em seu modo próprio e essencial, ou seja, ser. Conclusão da quarta via, que a gente vai ver ao longo da exposição, ela é um tanto misturada, tá? E vocês entenderão o porquê. Abre aspas. E ainda, abre aspas novamente para o Padre Caldeirão. As coisas, tanto as corruptíveis quanto as necessárias per aluide, têm mais ou menos ser na medida em que possui por participação e não por essência. Mas tem que existir o ente por essência, para o qual o ser é o que lhe é próprio, e tem tudo o que leva à perfeição do ser, ou seja, toda a perfeição, porque nada há de perfeição que não seja de algum modo ser. E isto explica que o ente por essência seja homínimo necessário, porque assim como não se pode sequer pensar em um homem que não seja animal racional, porque essa é sua essência e definição, assim também não poderia pensar que o ente por essência não seja, porque ser é a sua essência e é o que o define. Fecha aspas. Entenderam agora? Difícil de entender, né? Eu sei. Mas agora imagine para um ateu entender isso. Como ensina Santo Tomás, agora aqui a citação definitiva de Santo Tomás. Abre aspas. A terceira via é tomada do possível ou contingente e do necessário. Eila, encontramos entre as coisas as que podem ser ou não ser, uma vez que algumas se encontram que nascem e perecem, consequentemente pode ser ou não ser. Mas é impossível ser para sempre o que é de tal natureza, pois o que pode não ser, não é em algum momento. Se tudo pode não ser, houve o momento em que nada havia. Ora, se isso é verdadeiro, ainda agora nada existiria, pois o que não é só passa a ser por intermédio de algo que já é. Por conseguinte, se não houve ente algum, foi impossível que algo começasse a existir. Hoje nada existiria, o que é falso. Assim, nem todos os entes são possíveis, mas é necessário que algo seja necessário entre as coisas. Ora, tudo o que é necessário tem, ou não, a razão de sua necessidade de um outro. É per aluide. Assim, também não é possível continuar até o infinito na série das coisas necessárias que tem uma causa da própria necessidade, assim como entre as causas eficientes, como se provou, como já colocado na via da causa eficiente. Portanto, é necessário afirmar a existência de algo necessário por si mesmo, que não encontra alhures a causa de sua necessidade, mas que é causa da necessidade para os outros, o que todos chamam Deus. Fecha aspas. E para não deixar margem para nenhuma dúvida, tá? Escreve Monsenhor Otávio Nicolás Dérice, padre argentino. Abre aspas para o Monsenhor Dérice. Fora do ser, do ato puro do ser de Deus, nada pode ser que não seja imediata, permanentemente dependente dele. Portanto, fora do ser transmitido, todo ser é participado. Somente ele é o ser, o ato puro de ser, que é imparticipado ou por si mesmo, necessário e independente de outro ser, e que não necessitou de nada para ser. As essências dependem do ser divino, de sua essência e de seu verbo,
por via de causalidade exemplar necessária. Elas são porque Deus, com a inteligência divina, as pensa e as constitui, contemplando no modelo de perfeição infinita de sua essência, que as funda como participalidades ou participações possíveis do ser. O ser que atualiza e dá realidade às essências também é sempre e imediatamente participado do ser em si. Nenhuma essência é o seu ato de ser, o recebe gratuita e contingentemente do ato puro do ser mesmo. E isto é verdade não apenas para o ser que dá a realidade primeira à essência da criação, mas para todo ser, também para o ser e que dá atualidade e permanência à essência pela conservação, e para o ser que é acrescido pela ação da criatura e que não pode pertencer somente dela, pois ela nunca é o ser, passa a tê-lo por sua ação, que não está em ato, mas deve vir a ser, transitando nela a partir da potência ou da capacidade do ser, que é a essência, pela ação e o concurso daquele que é o ato puro do ser e a fonte originária e constante de todo o ser. O ato de ser da criatura sempre procede do ser em si, sendo sempre imediata e eficientemente participado nele. Não pode proceder dele por emanação, porque o ser em si é simples e não tem partes. Fecha aspas. Isso está no artigo La Participación del Ser, da revista Sapiência, 1982, volume 38, na página 247. Fica claro que o ente contingente necessita do Y subsistem não apenas como causa eficiente originária, mas também como causa de sua conservação contínua no ser. Se tomarmos a analogia de uma fogueira no centro de uma sala com várias peças de metal ao redor, vemos que o fogo não é apenas a causa da quentura inicial das peças, em graus diversos, mas é também a causa da permanência dessa quentura. Da mesma forma, o Y subsistem não apenas inicia o ser dos entes contingentes, mas também os conserva incessantemente no ato de ser. Com esse fundamento bem assentado, podemos avançar para a quarta via. A via dos graus de perfeição. Aqui serei breve, pois tratei extensamente deste argumento no meu artigo A Mais Perfeita Prova de Ser de Deus, conforme exposto acima sobre a participação do ser divino. As criaturas participam em graus diversos do esse de Deus, sendo Deus a perfeição suma, pois é per se perfectus, perfeito por si mesmo e não por outro. Segue-se que toda a perfeição encontrada nas criaturas, seja de verdade, bondade, nobreza ou ser, existe nelas de modo limitado e participado. Assim como as diferentes peças de metal dispostas ao redor de uma fogueira recebem o calor em maior ou menor grau, mas nenhuma possui essencialmente, assim também os entes criados possuem perfeições de modo deficiente por participação daquele que é a própria perfeição subsistente. O fogo é quente per se, por sua própria natureza, e por isso a causa da quentura das outras coisas. Analogamente, Deus é o ser, a verdade, a bondade, a nobreza por essência, e por isso é a causa dos diversos graus dessas perfeições das criaturas. A quarta via, portanto, conclui que se há graus de perfeição nos entes, e se esses graus só são possíveis por comparação com o máximo que seja a causa e a medida desses graus, então deve existir um ser que seja a perfeição mesma, e a causa de todas as perfeições nas criaturas. E isso todos chamam Deus. Bem, eu acho que eu vou gravar um vídeo só sobre as quartas vias, porque quarta via, eu acho maravilhosa ela. Inclusive, como eu digo, aprofundo em meu artigo, que estará linkado na descrição.
é a via do governo do mundo. Aqui não há necessidade de muitas explicações. Tudo o que observamos no universo manifesta uma ordem intrínseca teleológica. Quando se lança uma pedra para o alto, não se espera que ela suba indefinidamente ou execute piruetas, mas que caia. Porque há uma ordem natural regendo os movimentos. O coração humano não tem como função ajudar a respirar ou enxergar, mas bombear sangue. E assim o faz incessantemente, segundo uma finalidade. Ora, a matéria em si mesma é inerte e cega, não podendo, por sua própria natureza, ordenar-se a um fim. Mas onde a ordenação a um fim, especialmente quando constante e universal, deve haver um agente inteligente. E se esse agente fosse também material, cairíamos em regressão, pois a matéria não é princípio de ordem por si. E esse ordenador também precisaria ser ordenado. Logo, deve ser um ser imaterial, inteligentíssimo e poderosíssimo, capaz de ordenar todo o cosmos sem depender de outro. Mais ainda, sendo o mesmo ordenador de toda a natureza e sendo impossível multiplicar infinitas causas primeiras, ele deve ser um só. E, como mostrado nas vias anteriores, esse ordenador não apenas dirige as coisas a seus fins, mas também é a causa de sua existência. Pois aquilo que não se dá o ser tampouco pode dar-se uma finalidade. Portanto, as 5 vias convergem nesse ponto. O ser que move sem ser movido, a causa sem ser causada, necessário em si mesmo, perfeitíssimo e ordenador de todas as coisas. É o mesmo e a esse todos chamam Deus. E aqui segue-se os corolários das 5 vias. Concluídas as 5 vias, devemos extrair alguns corolários necessários a partir das perfeições que nelas se demonstram. Primeiro, Deus é necessariamente uno. Sendo Deus o ato puro, é impossível que haja mais de um. Se houvesse outro Deus, este se distinguiria do verdadeiro por uma diferença real. Ora, toda diferença implica a negação de alguma perfeição, mas o ato puro compreende todas as perfeições. Logo, não pode haver 2 seres absolutamente perfeitos. Portanto, Deus é absolutamente uno e indivisível. 2. Deus é absolutamente simples. Aquilo que é composto possui partes, e as partes só existem em potência até serem unidas. Mas o que tem potência não é ato puro. Sendo Deus ato puro, nele não pode haver composição de partes, nem de matéria e forma, nem de essência e existência, nem de acidente e sujeito. Portanto, Deus é absolutamente simples. 3. Deus é infinitamente bom. Toda a realidade tende ao bem enquanto perfeição. Ora, Deus como ato puro é a própria perfeição subsistente. Nele não há potencialidade a ser atualizada. Logo, possui toda a bondade em sumo grau. Além disso, sendo inteligente, tem vontade, e a vontade tende ao bem. Mas Deus não tende a nada fora de si, pois nada há acima dele. Portanto, Deus é o próprio sumo bono, o bem absolutamente em si mesmo. 4. Deus é onisciente. Deus é puro ato, e por isso sem potência passiva alguma. Seu intelecto é simples, infinito, perfeitíssimo, e não depende de imagens ou raciocínios discursivos. Ele é o próprio intelecto, o próprio conhecimento e a própria sabedoria. Conhece tudo o que é, foi e será e poderia ser, não por abstração, porque ele é a causa de todo ser. Conhece todas as coisas porque conhece a si mesmo perfeitamente. 5. Deus não pertence a nenhum gênero. Os entes que pertencem a um gênero possuem uma essência comum e se distinguem pelas diferenças específicas. Mas em Deus não há composição de essência existente.
existência ou ato de ser. Ele é o ys subsistens, o próprio ser subsistente. Sendo assim, não pode ser encaixado em gênero algum, pois está acima de toda a classificação ontológica aplicável às criaturas. E Deus é eterno. A eternidade não significa apenas duração sem fim, mas ausência total de sucessão. Deus é a medida do movimento segundo o antes e depois. Mas em Deus não há mudança, pois ele é ato puro. Portanto, ele está fora do tempo e é eterno de maneira absoluta, sempre sendo, sem princípio, sem fim, sem sucessão. Assim como ensina Santo Tomás de Aquino, podemos conhecer certamente não só a existência de Deus por via racional, mas também diversas de suas perfeições, unidade, simplicidade, bondade, sabedoria, eternidade e mais. Tudo isso de modo analógico e elevado, com base na causalidade e na participação dos entes contingentes no ser necessário. Para confirmação e aprofundamento, tudo quanto aqui se expôs pode se encontrar na Suma Teológica e na Suma contra Gentios. Conclusões sobre o agnosticismo. Uma vez demonstrado pelas 5 vias que o conhecimento de Deus é certo, impõe-se como necessário demonstrar também que ele é o fim último do homem. Com efeito, negar essa conclusão é dissolver o próprio sentido da existência, tanto natural quanto sobrenatural. Comecemos com uma síntese claríssima do autor Daniel C. Scherer, que resume os princípios metafísicos da causalidade. Recomendo muito esse livro, tá, meus amigos? Abre aspas para Daniel Scherer. O obrar das coisas naturais não se explica completamente sem o obrar divino. A essência das coisas naturais comunicada por geração não é causada por elas mesmas, exclusivamente, porque nenhuma delas é causa de sua própria essência. Ou seja, nenhuma delas explica por que ela própria tem tal essência. Antes, as essências são causadas por Deus por meio das coisas criadas, atuando essas últimas como que instrumentalmente. E depois de comunicadas universalmente, as formas específicas são ainda sustentadas ou conservadas por Deus no ser. Deus, portanto, conserva a capacidade causal das coisas criadas. As coisas criadas são, então, causas segundas, cuja própria causalidade real e verdadeira depende, nada obstante, da causa primeira. É justamente porque a sua ação não se explica sem uma causa primeira, e que as coisas criadas podem ser ditas causas segundas. A ideia divina dos vários entes é a causa exemplar das coisas criadas, e não apenas no que tem de universal, senão também no que tem de singular, porque Deus é a causa do ente todo, como já diremos, e também a sua causa eficiente e final, porque a operação das coisas criadas é dirigida, finaliter, e conformada, efficienter, pela operação divina. Fecha aspas. Deus, portanto, não é apenas a causa eficiente primeira de tudo o que existe, mas também o obreiro atual e permanente de todas as causas segundas, as quais recebem dele o ser e o operar. Ora, agir com inteligência é agir por um fim, e sendo Deus inteligência puríssima, todo o seu operar é essencialmente finalístico. Entretanto, Deus não pode ter um fim fora de si, pois todo ente age por um bem superior e nada está acima de Deus. Sendo Deus o ys subsistem, o sumo bonum, Deus é o próprio fim. Logo, tudo quanto dele procede deve igualmente estar ordenado a ele como fim último. É o que expressa magistralmente o teólogo dominicano, o padre Antônio Rodio Marim. Abre aspas.
Deus é infinitamente feliz em si mesmo e absolutamente não necessita das criaturas, que não podem aumentar a sua felicidade íntima. Mas Deus é amor e o amor, por sua natureza, é comunicativo. Deus é o bem infinito e o bem tende, por sua própria natureza, a difundir. Bono est diffusivum sui, dizem os filósofos. Eis a razão da criação. Deus quis, com efeito, comunicar suas infinitas perfeições às criaturas, tentando com isso sua própria glória extrínseca. A glorificação de Deus pelas criaturas é, em definitiva, a razão última e suprema finalidade da criação. A explicação disso não pode ser mais clara, mesmo à luz da simples razão natural, privada das luzes da fé, pois é um ato filosoficamente indiscutível que todo agente age por um fim, sobretudo o agente intelectual. Portanto, Deus, primeiro agente inteligentíssimo, deve agir sempre por um fim. Ora, como nenhum dos atributos ou ações de Deus se distingue de sua própria essência divina, não, mas se identifica totalmente com ela. Se Deus tivesse intentado na criação um fim distinto de si mesmo, teria subordinado e referido sua ação criadora a esse fim, pois toda a gente ordena sua ação ao serviço do fim que pretende ao agir, como o que seria subordinado ao próprio Deus, já que sua ação é ele mesmo. E assim o fim estaria acima de Deus, ou seja, Deus não seria Deus. É, pois, absolutamente impossível que Deus intente, com alguma de suas ações, um fim qualquer distinto de si mesmo. Deus criou todas as coisas para a sua própria glória, e as criaturas não podem existir senão nele e para ele. Fecha aspas. Negar, portanto, agora coloco eu. Isso está em Teologia da Profissão Cristiana, tá? Edição de 2015, página 48. E a citação do Daniel Scherer está na Metafísica da Revolução, edição de São Tomás, 2021, página 241. Agora eu. Negar, portanto, que Deus seja o fim último do homem é negar a própria estrutura metafísica da realidade. É aniquilar o fundamento do sentido, da moral, da inteligência e da vontade. Por isso, os agnósticos, que pretendem suspender o juízo, como Huxley e Comte, são de fato ateus sistemáticos. E os apologistas protestantes que defendem que a existência de Deus como apenas uma hipótese plausível, como Plantinga e Craig, não fazem senão dobrar o joelho à modernidade cética, reduzindo a realidade divina a um provável ser necessário. Fecha. Entre aspas. Se Deus não é o fim último da existência humana, então o homem é uma anomalia cósmica, e não uma criatura racional criada para a bem-aventurança eterna, e a sua existência é um absurdo. Mas, como Santo Tomás demonstra, o homem, por sua natureza intelectual e volitiva, tende ao sumo bono, e só pode encontrá-lo em Deus. Ora, aquilo que é o fim último e a razão de ser todas as coisas não pode ser posto em dúvida. Se Deus pode ser duvidado, então nada mais tem razão de ser. Além disso, a própria moral se desfaz, pois a ordem moral exige um fundamento absoluto, e o absoluto não pode ser incerto. E aos que se dizem cristãos, mas abraçam as doutrinas de William Craig e Ove Plantinga, que tratam Deus como algo meramente provável ou possível, cumpre advertir. Essa posição é, na prática, inútil para a apologética e desastrosa para a fé. Por quê? Porque se Deus é apenas provável ou possível, não há obrigação racional de crer nele. O intelecto humano não se obriga diante do provável, mas somente diante do certo. E, portanto, nessa visão, o ateu está justificado em sua descrença. Não há culpa moral. Em outras palavras, o modelo craigiano e plantingiano exonera o ateísmo e mina a apologética.
Daí se conclui que o agnosticismo não difere substancialmente do ateísmo. E o agnosticismo, dito piedoso, tão comum nos círculos modernistas, é apenas um degrau rumo à negação de Deus, como ensinou São Pio X na encíclica Patiente Dominici Gregis. O ateísmo não passa de trevas disfarçada de humildade intelectual, que dizem proteger contra o ofuscamento da luz. Ora, é verdade que a luz divina ofusca, mas essa mesma luz se reflete nas criaturas para que o homem, usando a razão, veja e conheça a Deus. O agnosticismo, porém, fecha os olhos diante da criação, recusa os vestígios divinos e espera ser iluminado sem querer ver. E isso não acontecerá. Então, meus amigos, encerro aqui o artigo sobre o agnosticismo e que será colocado também na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais longo. Ontem não deu para gravar vídeo, tá? Devido a algumas ocupações, mas hoje eu compenso com esse. E também terá vídeo sobre a quarta via de Santo Tomás de Aquino, que eu vou colocar porque acho belíssima e gostaria que todos vocês conhecessem também. Então, encerro por aqui. Considerem ajudar o canal, considerem tornar membros do canal, sigam-me nas redes sociais. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.